Jogo rápido. Olha só, todos e a todas. Vamos lá. Eu acho que eu vou ter que entrar ao vivo também aqui no Instagram, é isso? Meu Instagram tá ao vivo aí também? Bom, gente, eu tô aqui em segurança na sede da J Santos. Como dizem alguns amigos meus, o capitão e o piloto, né? Eles têm que ser o último a abandonar o barco, né? Portanto, peraí, deixa eu só ver aqui tecnicamente o que vocês querem. Ah, peraí, olha só, vamos lá. Vamos lá. Bom, pessoal, então, dando continuidade, posso dar início aqui? Tudo bem? Bom, espero que todo mundo esteja ao vivo aí e principalmente com segurança em seus lares ou no escritório, onde você estiver, porque afinal de contas algumas profissões estão aí dentro daquelas essenciais. Então, a todos aqueles que estão dentro das profissões essenciais, eu vou abrir essa live agradecendo muito a todos vocês que cuidam da nossa saúde, da limpeza, da segurança, enfim, dos nossos alimentos, a todos vocês que nesse momento estão fazendo o melhor de vocês para que eu possa estar em segurança no meu espaço. Então, gratidão a todos vocês. Bom, gente, temos aqui iniciando hoje a trilha do conhecimento. Essa trilha do conhecimento foi montada para levar para você algumas temáticas que para este momento da crise e pós-crise também continuarão sendo importantes. Ou seja, o que você vai ver a partir de hoje na trilha do conhecimento, eu digo que serve para você enfrentar qualquer crise, seja pessoal, financeira, seja econômica, enfim, qualquer crise. Porque nós estamos falando de planejamento. O planejamento começa dentro da sua casa, ele começa aqui, começa no papel, e aí você tem que colocar esse plano de ação todo para ser executado. E dentro dessa linha hoje, eu estou trazendo para vocês a temática Estratégia da Previdência Privada, fechada, nesse caso dos fundos de pensão, em meio a esse cenário de pandemia. O que eu fiz, na verdade, como vocês sabem, pelo menos alguns de vocês, eu sou conselheiro de fundo de pensão, né? Aqui tem o meu breve currículo, e vice-presidente da ABFIM, diretor e vice-presidente da ABFIM, Associação Brasileira de Educadores Financeiros. Como consultor e conselheiro de fundo de pensão, nos últimos dias eu passei por várias reuniões, todas elas de maneira segura, portanto, online, tanto com meus pares, conselheiros, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, diretorias e Comitê de Investimento também, que eu findo participando, assim com os gestores de investimento. E o que eu percebi no atender os nossos clientes, porque a J Santos é uma consultoria especializada em previdência privada e educação financeira. Público-alvo, nós temos aí os fundos de pensões, sem dúvida nenhuma, porque eu tenho um histórico de 26 anos da previdência complementar, ajudando esse fundo de pensão, seja na governança, seja aí na educação financeira e também na comunicação com seus participantes. Então, diante de tudo isso que eu venho vendo com meus outros pares, eu resolvi montar a trilha do conhecimento e até chamar outros especialistas, porque afinal de contas eu não conheço tudo, né? Então é muito importante que a gente tenha aí na nossa programação alguns especialistas de outras áreas também, porque essa pandemia não atingiu apenas a saúde pública. Ela agora se tornou um problema de saúde econômica, financeira, né? E como diz o amiga, saúde do bolso, e também, olha só, a saúde do bolso afetando a saúde mental, o emocional das pessoas. Daí a trilha do conhecimento, abordar esses vários assuntos, sempre com um especialista para falar para você diretamente, e eu vou estar lá para confirmar. São grandes parceiros, grandes amigos, professores, mestres, doutores, que graças a eles eu estou aqui hoje falando a você. Então eu agradeço a todos que irão participar da trilha do conhecimento. Bom, meu breve currículo está aí, eu fiquei falando dele, então para não me alongar muito, eu quero passar para vocês, na verdade, a minha programação de bate-papo, tá?
Para aqueles que não me conhecem, já viram o meu currículo, viram a área que eu atuo, já estou aí há 26 anos, né? Agora, esta agenda dessa noite, que é a primeira do encontro da Trilha do Conhecimento, eu fiz duas grandes agendas aqui. Uma, falar para vocês do Brasil e o resultado dos fundos de pensões fechado em 2019, cenário ainda de brigadeiro. É importante eu falar antes de introduzir o cenário de 2020. O cenário de 2020, eu vou falar do cenário econômico, para vocês terem ideia para onde está indo e o que está acontecendo nesses últimos 40 e poucos. Agora a gente vai chegar aí provavelmente aos 60 dias, né, dada a extensão do prazo que a gente vai ficar em segurança, quando possível, nos nossos lares. Né? E vou falar do último pilar, que é a estratégia de previdência privada, né? As fechadas. O que os fundos de pensões têm feito para ajudar os seus participantes, seus colaboradores, como eles têm pensado, decidido, né? E como isso impacta na sua aposentadoria futura. Exatamente, não tem como dizer que o que está acontecendo agora irá impactar na reserva da sua poupança de médio e longo prazo, que é a previdência privada, tá? E nesse caso aqui, administrado, veja bem, por fundos de pensões fechados, que tem os patrocinadores, que são as empresas, o seu empregador. Em algum momento dessa live você vai entender um pouquinho mais. Vamos lá. Então, só uma coisa, eu vou deixar hoje, como eu estou com a equipe reduzida, vim para um lugar seguro por causa da transmissão, eu não vou conseguir acompanhar todos os comentários. Vocês podem colocar o comentário no chat, eu vou ver se no final eu dou uma revisada neles, falo algumas coisas para vocês, e se eu ver que tem muita coisa lá no chatzinho, não tem problema, semana que vem eu vou estar aqui à disposição, faço de novo uma nova chamada e eu ponho todos esses assuntos, né, para a gente fazer um novo bate-papo aqui, seja numa live, no webinar, né, eu vou estar presente com vocês. E ó, agora eu estou vendo aqui que eu estou ao vivo também no Instagram, né, então eu já tinha feito uma chamada, então quando eu falei live eu esqueci de avisá-los, as pessoas não perceberam. Então assim, o Josivaldo não tem um canal, o meu canal é o Dinheiro e Futuro, para levar todos os esclarecimentos, as orientações para vocês na parte das suas finanças comportamentais e da sua previdência privada. Então, pessoal que está aqui no Instagram, vocês que estão aí ao vivo comigo, por favor, corre lá, né, no Dinheiro e Futuro e se inscreve, tá bom? Porque eu estou passando alguns conteúdos aqui bem bacanas e aí vocês vão conseguir entender melhor. Vamos lá. Então deve estar chegando mais gente aí na nossa live. Bom, gente, é o seguinte. O primeiro aspecto, né? Brasil, resultado dos fundos de pensão. Vamos pensar. Aqui eu estou querendo mostrar o que, trazendo 2019, se a gente está em uma época de pandemia, crise, e os resultados dos fundos de pensões não são os melhores nos últimos 40 ou 50 dias. Calma. Vou eu aqui fazer uma defesa de todo o sistema de previdência complementar, de qual eu faço parte como consultor, né, conselheiro e também participante contribuinte. É isso aí. Então eu estou tão preocupado, tão atento quanto todos deveriam estar com a sua previdência complementar. A diferença é que eu me coloco numa zona privilegiada, no sentido por ser consultor, conselheiro em alguns momentos, eu tenho informações de uma forma mais palatável, ou seja, de uma forma que eu consigo acompanhar o mercado financeiro, as decisões que os fundos estão tomando e como isso impactará na minha aposentadoria. E eu digo para vocês o seguinte, eu estou tranquilo e por isso resolvi falar para vocês, para que você também esteja tranquilo, porque lembre-se, atrás do fundo de pensão tem uma grande patrocinadora na maioria das vezes. Pode ser o caso do seu empregador. E o fundo de pensão tem grandes estrategistas, grandes conselheiros que estão olhando, acreditem, todos os dias para o que está acontecendo. Né? Na data de hoje a gente teve notícias aí da taxa Selic, né? A nossa taxa de juros que baliza muitos dos investimentos, assim como as dívidas também, com redução. Então, assim, os conselheiros estão de olho nisso e amanhã podem ter certeza que eles já estão, na verdade, eles já estavam precificando essa queda, eles já sabem tudo o que vai acontecer no mercado financeiro, né? Tudo, quando eu digo assim, tudo aquilo que a gente consegue, pelo menos, tentar prever com as informações do atual momento, do cenário atual. Olha só, gente,
rentabilidade média, né? 13,06 o ano passado, rentabilidade média dos fundos de pensão. Agora, eu digo para vocês, meta atuarial, para quem não conhece, é o seguinte: o fundo de pensão ele tem um indicador, ele traça toda a política de investimento com o dinheiro de vocês, né, principalmente para pagar benefícios que são as aposentadorias, pensões. Lá no futuro, ele coloca uma meta atuarial, que na verdade é uma meta que ele faz todo o reconhecimento do seu público, ou seja, vocês participantes, olhando seu sexo, idade, né, tempo até a aposentadoria, quanto você está acumulando mês a mês, quanto a empresa está pondo, qual é o retorno esperado de salário, o crescimento. Todos esses indicadores, né, mostram que ele deveria ter tido o ano passado para ter uma saúde financeira, de acordo com os compromissos futuros, de 10,73. E a média dos fundos de pensões chegou em 13,06. Legal, não é? Ah, tá bom, ainda é 2019. Agora não sou eu que estou dizendo, mas eu acompanho, né, a ABRAP, que é a nossa maior associação do segmento, que é a Associação Brasileira de Entidades de Previdência Complementar. Ela acompanha mais de 200 fundos de pensões lá que estão associados com ela, os maiores do país, tá? A entidade que eu também tenho a minha previdência, outras que eu acompanho, todas elas estão lá. E ela mostrou em alguns estudos dela recentemente que a meta atuarial vem sendo superada nos últimos 15 anos. Por isso que eu trouxe essa informação. Em algum momento teve sim um déficit nas contas, mas se reequilibrou, então o fundo de pensão ajustou seus investimentos, a patrocinadora com contribuições, os participantes, mas não interessa. O que eu estou falando aqui é de uma rentabilidade, né, que ela constantemente nos últimos 15 anos se mostrou saudável. Então é um bom histórico. E olha que em 15 anos, para quem estava em 2008 e em crises anteriores, nesse período a gente teve crises gravíssimas, mas nenhuma como o atual. Então essa é mais uma para entrar na curva, para a história das crises. E eu coloquei, lógico, gente, retorno passado não é garantia de retorno futuro. Só para dizer o seguinte: calma, deixe o seu fundo de pensão pensar, analisar o cenário, propor algumas coisas para você entender. Deixe que ele tenha especialistas olhando tudo isso para você. Pode ter certeza que ele conhece muito mais do que você, pessoa física, ok? Olha só, inflação de 4,31 ano passado, um CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, de 5,97, e Bovespa, olha que lindo, gente, 31,58. Eu lembro que no começo do ano eu fui na posse de alguns amigos aí em conselhos, era todo mundo se abraçando até para comemorar os resultados que a gente ia divulgar no primeiro trimestre referente a 2019. Então, excelente. Só que quando chegou em dezembro, lá na China, do outro lado, a coisa começou a complicar. Quando foi fevereiro e março, a gente já viu o que estava acontecendo na China, na Espanha, na Itália, e nós aqui no Brasil já estamos, aliás, nesse período, né, fevereiro e março, fevereiro nosso carnaval, né, mas em março, depois da segunda quinzena, na verdade, a gente começou a sentir na pele como ia ser o cenário econômico de 2020. Daí para frente todos nós tivemos que fazer aquele momento de calma, tudo vai passar. Não sabemos quando, mas vai passar. Então assim, eu diria que as 2 primeiras semanas, a pessoa física, os empresários, os dirigentes de fundo de pensão passaram alguns momentos muito difíceis, fazendo toda uma reflexão para saber quais seriam os próximos passos, esperando também informações do nosso governo local e, é lógico, olhando o que estava acontecendo no cenário externo. Falando aqui do nosso cenário econômico, gente, eu falei em outra webinar que eu participei também, fui um dos mediadores. Essa palavra é realmente que define, é uma crise sem precedente, como eu falei para vocês. Eu estou desde 1994 como dirigente de fundo de pensão, então eu vi implantar o Plano Real, né, vi todas as crises depois dele, a última crise forte lá, a gente lembra ainda de 2008, né, mas o que acontece? Essa não tem precedente, tá? Então essa palavra realmente ela reflete o meu pensamento, mas de outros também que passaram por várias crises na posição de dirigente, tendo que pensar por vocês. Essa é a nossa missão.
Quando a tempestade chegou aqui no Brasil, a gente viu o seguinte, que o Brasil, por estar nessa economia globalizada, ele não ia ficar imune no caso dos seus ativos que eu digo aquilo que ele poderia investir, e aí eu estou falando os fundos de pensões, ou pessoa física, ativos que sejam lá na nossa bolsa de valores, na renda variável, quando você compra parte de uma empresa, né, os ativos lá na renda fixa, quando você compra títulos do governo ou de uma empresa privada, esses ativos foram impactados, que a tempestade que estava lá fora, que começou com a pandemia da saúde, mexeu na economia e chegou no Brasil. Né? Agora, o que eu vejo, né, nessa questão toda é que, dentro do cenário econômico, a duração dessa crise, ninguém tem como ou quer arriscar e dizer que vai demorar 30, 60. Não, 30, 60 não vai ser, porque nós já estamos indo para 60 logo logo. Se vai ser 90 dias, nós sabemos. Se vai se esticar até o final de ano, tudo depende de indicadores. E esses indicadores, grande parte deles, vem da área da saúde pública, né? Que está mexendo na economia e está mudando todo o comportamento, as finanças pessoais de cada um de nós aqui, seja pessoa física, seja um empreendedor ou um grande empresário, né? O que me preocupa em tudo isso é assim, que o tempo para recuperação dessa crise, quando eu olho os outros mercados lá fora, e eu tenho que olhar, gente, embora eu esteja falando de Brasil, cenário econômico eu tenho que olhar lá fora. Então, quando eu olho os primeiros países afetados, como a China, Itália, Espanha, né, foram os primeiros afetados. Só que eles tomaram as primeiras iniciativas. Uns mais prudentes, outros menos prudentes. Eu diria que aqueles que foram mais prudentes e aí tiveram que implementar situações para populações assim forçadas, para a população entender que era obrigatório, eles conseguiram controlar a pandemia. Eu não diria extinguir, mas ela está o quanto isso refletiu na sua economia. Moral da história: quanto mais tarde os países começaram a agir para conter o público, a sua população em casa, e atingir essa população com projetos e planos econômicos, quanto mais tarde eles começaram, mais afetados eles foram com a doença. E aqueles que agiram rápido agora estão retomando a sua economia. Isso é a abertura do mercado, mesmo que seja gradual, por estado, né, por cidade, porque é isso, tem estado que está melhor do que o outro, independente do continente, tem cidade que está melhor do que a outra. Essa é a questão. Então, prefeitos, governadores estão todos fazendo um belo trabalho, e é lógico, o exemplo tem que vir de cima dos nossos governantes, tanto no Brasil como de fora. Aqui, a questão da elevação da taxa de desemprego, gente, eu não vou ficar aqui chovendo no molhado, mas o fato é que se a gente tinha aí indicadores de 12% ou 13% aí de desemprego, esses números vão dobrar, é uma coisa que todos nós estamos sofrendo nesse primeiro momento. Então, tinham pessoas com problemas de contratação, né, ou por capacitação própria, ou o próprio mercado, e agora vai ter um novo contingente que está entrando para essa classe de desempregados. Num primeiro momento, tem projetos do governo que atende, tem seguro-desemprego, mas o desemprego ele está aí, infelizmente, batendo na porta de muitos como uma realidade, né? A questão que eu coloco aqui, crise de confiança e oferta e demanda. Gente, essa crise de confiança aqui que eu estou dizendo é o seguinte, trazendo para o Brasil, olhando as outras crises também que mexeram com o nosso bolso, a questão da saúde financeira. É lógico que nesse momento, até por ser educador financeiro, eu vou dizer que todos nós temos que ter mais prudência na hora de ir para o consumo, para comprar uma coisa à vista, parcelada, né, na hora de planejar os nossos sonhos de curto, médio ou longo prazo. Vocês sabem que eu falo disso. Os sonhos só estão mudando de data, talvez de local, tamanho, né, financeiro, mas você deve ter seus sonhos. Mas sem dúvida nenhuma, você tem que estar pensando o seguinte: eu não posso fazer dívidas de longo prazo, porque eu não sei a condição em que eu vou voltar a trabalhar, quando esse mercado, do novo mercado, estiver aí para eu trabalhar, com redução de salário, uma possibilidade, até, de repente, o desemprego. Então, fazer dívidas de longo prazo nesse momento, calma, você primeiro tem que ter o colchão financeiro ou aquela famosa reserva de emergência. E aí vai uma orientação, geralmente de 6 a 12 meses. Quem tinha 6 ou 12 meses, nesse momento,
com a reserva de emergência ela está sendo usada, a pessoa está mais tranquila, não quer dizer que ela está totalmente em paz, tá? Taxa de juros, olha só, taxa de juros abaixo de 3% no Brasil. Por que eu estou falando isso? Com a reunião do Copom, que deve ter ocorrido hoje, amanhã deve ter alguma coisa, porque amanhã é dia 7 de maio, né? Mas a questão toda tem sinais que deve chegar no final de 2020 abaixo de 3%. Isso afeta eu não diria pela primeira vez, mas nessa década toda aí, com grandes números de inflação, taxa Selic, a gente está vendo nesse momento a possibilidade real da gente começar a falar de deflação no Brasil. Para quem não conhece, vale a pena estudar os efeitos de ter uma deflação, né? Se não fosse por essa combinação do problema bombástico da saúde pública, ter uma deflação agora a gente ia ficar até mais tranquilo. Porém, ela tem um outro lado cruel da história. Então, assim, por isso que eu falei, é uma crise sem precedente, porque os indicadores que poderiam estar bons neste momento, eles são prejudicados por outras situações que não estão na nossa mão, a decisão, ok? E olha só, reação. Pacotes do governo, né? Aqui, quando eu falo de pacotes do governo, é o seguinte, em toda... eu vou dizer todo o planeta, tá, gente? No Brasil não foi diferente. A diferença é que no Brasil, eu acho que a gente foi lento em o aspecto de colocar pacotes na mão das empresas e principalmente ajudar as famílias realmente necessitadas, que são os pacotes aí que foram soltos pelos governos, né? Agora, tem alguns que foram rápidos, outros foram rápidos e fortes, como a gente viu dos Estados Unidos, a maior economia soltando trilhões de reais, isso mexe na bolsa, mexe na economia e assim vai. No Brasil, os pacotes demoraram, foram assistencialistas, não sei por quanto tempo eles vão durar, mas estão aí. A gente viu nos últimos 20 dias como foi difícil o brasileiro receber essa ajuda do governo. Mas, graças a Deus, a iniciativa privada, eu me coloco nela, também como pessoa física e jurídica, a gente foi lá e novamente ajudou os necessitados. Por isso que eu digo, o melhor do Brasil são os brasileiros. Eu creio nisso. E a questão da pandemia, gente, é isso que eu falei. Quem primeiro foi afetado e tomou a crise da saúde pública como uma coisa séria, fez algumas ações, agora está saindo dessa crise e está abrindo o mercado. Então, em alguns países, vocês viram que eles já estão há 90 dias. E agora que começam a sinalizar a abertura gradual em alguns estados da indústria, do comércio, enfim, da produção deles. Olha aqui, deixa eu só ver, tinha gente aqui no Instagram. No Instagram, olha só, eu quero que o pessoal siga. Bom, gente, agora falando do item estratégias da previdência privada, né? Seja como conselheiro, seja aí participando dos fóruns nossos aí dos fundos de pensões. Então o mercado foi rápido, organizou essas reuniões, me assistindo nesse momento ou depois. Então, gratidão aos amigos do mercado da Previdência Complementar do nosso Brasil. Principalmente os amigos da Abrap e outras tantas consultorias que eu conheço e admiro. Bom, governança corporativa e plano de continuidade. Gente, eu digo para vocês o seguinte, eu já ajudei algumas entidades nessa questão, uma entidade que eu fui dirigente direto durante mais de 15 anos, né? Criamos plano de contingência, plano de continuidade. Eu vejo o seguinte, neste momento tudo aquilo que a gente estava escrevendo, a gente foi forçado em menos de 2 semanas e colocar no ar. Daí o plano de continuidade da entidade, pagar benefício, pagar resgates, fazer movimentações financeiras, atender seus participantes, seja ele aposentado ou ativo, atender a patrocinadora, atender o governo, porque nesse primeiro quadrimestre é uma loucura de tantas obrigações. Então o plano de continuidade ele foi tomado sempre decisões colegiadas entre conselhos deliberativos, diretoria, conselho fiscal, né, patrocinadoras, porque é uma movimentação que chega nela também, por aí eu digo, colegiado. E a grande questão é, em menos de 2 semanas, todos nós, inclusive eu, a gente teve que se colocar no que a gente chamou da era nuvem, então tudo foi para a nuvem, né? Então veio o home office, alguns já estavam acostumados, mas veio isso em apenas 2 semanas. E o que eu vi dos fundos de pensões foi a palavra mais forte que eu vi. Primeiro, proteção à vida, então é proteção da vida mesmo, dos nossos colaboradores, né, dos nossos participantes, aquilo que a gente puder fazer para ele ficar em casa, até a gente analisar
essa questão e esperar o governo nos dar algumas informações para novas tomadas de decisões. Então, proteção dos dados. Quais dados? Os dados da entidade, os dados do participante, para que ela pudesse continuar operando. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que nesses dados, quando a gente fala de questão de nuvem, tem proteção de todos esses dados. Então é muito importante, não é simplesmente pegar um computador, um funcionário e pôr ele dentro de casa. Isso seria um home office caseiro. O fundo de pensão está pensando de longo prazo, tem um dever fiduciário. E eu gostei muito, gente, eu participei de algumas lives que os dirigentes, alguns presidentes falavam da importância de proteger a vida, mas a importância de cuidar da saúde emocional desses colaboradores que de repente foram para casa ter que trabalhar com os filhos, com o marido, com a esposa, e atender o chefe, atender os participantes. Tudo isso mexe com o nosso emocional. Afinal de contas, eu acho que muito do que está acontecendo passa pelo econômico, mas logo em seguida vem o emocional. Então eu dou aqui meus parabéns para os dirigentes que, dentre as medidas, colocaram assim, como está a saúde emocional dos meus colaboradores. E não só apenas a proteção dos dados, o home office. É muito mais, nós estamos falando com material humano. Tá? Aprovação de contas, olha só. Depois de muitos anos eu participei de reuniões aprovando contas online, reuniões online, pelo webinar, enfim, com conselheiros, com consultorias, com auditorias. Eu participei com auditoria e nós aprovamos as contas. Então vocês veem que o plano de continuidade, ok, não podemos fazer a reunião física, vamos fazer a nossa reunião online, apreciar todas as documentação e vamos aprovar, porque o participante precisa saber da saúde financeira do plano. Nós temos uma obrigação fiduciária com o participante, Então isso foi muito interessante. E logo feito isso, veio uma coisa que todo mundo sentiu na pele, a questão do retorno dos investimentos caindo nos primeiros dias. Aí veio a bomba do mês de março com resultados negativos em todos os fundos de pensões, inclusive no meu, mas eu diria o seguinte, esse retorno negativo eu comecei a falar para alguns pares meus, agora a gente tem que começar a olhar nesse mês de março quem teve um retorno melhor, o menor assim, menos pior, Então eu tive amigo que teve resultado na carteira dele de 6, 7% negativo. Tudo bem, eu diria calmo, para nós é fácil, para você nem tanto. Olha só, reuniões então das diretorias, comitê de investimentos, são esse pessoal aí que, comitê de investimento, gente, ele é de grande importância para os fundos de pensão. Ele assessora, ele não é estatutário, mas ele assessora diretamente a diretoria executiva do seu plano. Essa, por sua vez, responde para o conselho deliberativo. Agora, o comitê e alguns integrantes da diretoria, eles estão ligados no mercado financeiro, eles estão falando com gestores, as consultorias de investimentos, os bancos maiores, aliás, os maiores bancos, eles falam diretamente com esse pessoal para tentar antecipar um pouco o sofrimento que vai ser, que numa época de pandemia, ele passava de manhã à tarde e um pedaço da noite falando com os grandes gestores, porque daí começaram os webinars, os encontros online, e aí acreditem, hoje eu acho que eu estou participando mais de reuniões do que antes, por diretorias, eles estão muito atentos a tudo que está acontecendo no mercado, e eles têm mais informações do que vocês, eles têm por obrigações acompanhar todas essas movimentações do mercado, e eles estão mais capacitados a tomarem decisões no seu lugar. Então acreditem, vejam que esses comitês, esses conselhos, a diretoria está passando de informação para vocês. E eu diria o seguinte, sigam tranquilos, porque eles estão lá no dia a dia e você está chegando de repente agora. Uma coisa que eu vi dentro das reuniões, eu participei do comitê de investimento, também de uma das prévias, é a questão do desenquadramento passivo. O que é isso, gente? Tem uma política, existe uma legislação do Conselho Monetário Nacional para os fundos de pensões. Dentro dessa legislação, o fundo de pensão traça uma política de investimento para aquela entidade com o perfil do seu público, que são vocês, os participantes, e aí ele sai comprando ativos, seja na renda variável, seja na renda fixa, em vários tipos de ativo. Agora, lembra que eu falei que tem a legislação e tem a política de investimento? A política de investimento da sua entidade, ela é mais prudente do que a legislação. A legislação diz que eu posso ir até aqui, a política de investimento da sua entidade fala, não,
ok, pode ir até aqui, mas eu vou ficar só aqui, porque eu não quero colocar em risco o principal dos meus participantes, ok? Então ela é mais prudente. Mas mesmo sendo prudente, essa pandemia foi tão grande que mexeu com todo o mercado financeiro e teve desenquadramento passivo. Ou seja, não é que o seu fundo de pensão, não é que o comitê ou a diretoria tomou uma ação de comprar um determinado ativo e se desenquadrou. Não, não é isso. O mercado caiu principalmente na renda variável e aí com isso ele mexeu nas bandas que tinha de risco e de limites. Então foi para baixo, né? Mexeu tudo. Então isso é que a gente chama de desenquadramento passivo. A Previc, que é o órgão fiscalizador da Previdência Complementar, está de olho nisso, ela sabe. E eu vejo que todos os meus pares, né, os conselheiros, os diretores, eles têm sido muito claros nessa questão do desenquadramento passivo aos seus participantes. Tá? E eu vou mostrar isso como. Nos investimentos, né? Eu até antecipei aqui, mas olha, essa questão da aprovação de contas e dos desenquadramento dos passivos, eu digo para vocês que tem alguns fundos de pensão que já começaram a voltar a se enquadrar agora aí na primeira quinzena, nesse fechamento de abril. Então assim, no começo é aquela pancada, gente, é normal, todo mundo se assusta, né? Aí depois começa a voltar normal com as chegadas de informações, desde que não sejam fake news. Tomem cuidado com isso. Olhem as informações que tiverem no site da sua entidade, que ela te passar, não fiquem olhando ativos que não tinham, e tudo passava pela governança, todo mundo.